Bom dia, bem-vindos ao web seminário da Campelo. Meu nome é Fernanda Freire, gestora da área de comunicação e marketing da empresa. Hoje o nosso diretor de inovação e serviço, Wilson Giraldelli, vai falar um pouco mais sobre VoIP, como utilizar essa tecnologia a favor da sua organização e como reduzir custos e dar flexibilidade à sua telefonia. Durante a palestra, vocês poderão fazer perguntas pelo chat para que no final façamos um bate-bola. Wilson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Hoje, então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre VoIP e as tecnologias agregadas, né? E como está o mercado, ou quais são as tendências para o mercado em cima dessa solução. Vamos lá. De forma resumida, então, nós vamos estar falando do conceito do VoIP, nós vamos falar de tendências, vamos falar, então, das suas evoluções, das suas vantagens, o que é o VoIP hoje aplicado na vida das pessoas, o VoIP nas empresas, modelos para empresas e qual é o modelo ofertado pela Campelo ao mercado. Em termos de conceito, o que é o VoIP? A voz sobre IP, que é a tradução ao pé da letra, né? Também chamada de VoIP, que é o Voice over Internet Protocol, ou telefonia IP, telefonia internet, telefonia em banda larga, ou voz sobre banda larga. Na verdade, tudo isso é o quê? É o roteamento da fala ou da conversação humana usando a internet ou outra rede de computadores baseadas no chamado protocolo IP, ou protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados. Ou seja, a voz nada mais é do que um outro serviço disponível numa infraestrutura de rede. Assim como você tem lá os seus serviços de arquivamento, serviços de algumas aplicações de banco de dados, voz é mais um dos serviços que essa infra suporta. Quais são as tendências? O que a mídia está falando sobre a questão do VoIP? Vamos à primeira aqui. O mercado de ligações pela internet deve mais do que dobrar em 5 anos. Aqui o setor de voz sobre IP vai movimentar em torno de 40 bilhões até 2015, de acordo com uma pesquisa. Uma empresa chamada Galderma adota a solução VoIP e reduz em 30% os seus custos de telefonia. Ou seja, um case prático, né? E já do seu resultado. VoIP permite reduzir custos e aumentar a produtividade das pessoas. É uma mensagem da Computer World. Esse número aqui, esse gráfico é bastante interessante, porque ele traz uma visão de como é que está o mercado, e aqui falando do mercado americano, principalmente. Se a gente parte a partir de 99, e aqui nós estamos falando de incrementos de novos tipos de linhas, sendo o azul mais escuro o incremento de linhas não IPs e o azul claro o incremento de linhas IPs, baseadas então no conceito VoIP. Em 99 você vê que ainda é muito grande o incremento de linhas não IPs, em 2010 já diminui e começa a aparecer um incremento de linhas IPs, e isso vai, na sua evolução, a gente percebe uma diminuição relativamente grande de incrementos em termos de não IP e um incremento relativamente grande de linhas no padrão IP. Em 2007 a gente vê que já está praticamente empatado, ou seja, o mesmo número de é igual de IPs é o mesmo que o não IP, em termos de incrementos, e a partir de 2008, o incremento de linhas IPs já é realmente muito maior do que os convencionais. Ou seja, mostra uma tendência, e a tendência é a adesão cada vez maior por esse tipo de solução.
Aqui um comparativo entre telefonia convencional e a telefonia VoIP. E que dá para a gente perceber nitidamente o porquê de alguns benefícios associados à VoIP, só nesse comparativo. Vamos aí. Enquanto que na convencional existe uma infraestrutura própria, cabeamento, centrais telefônicas, tudo meio dedicado, vamos dizer assim, na telefonia VoIP você utiliza de uma infraestrutura de rede de dados que já existe. Você utiliza não só da rede de dados da própria empresa, pensando em empresa, quanto para poder comunicar com os demais, ou seus destinatários, através da rede de computadores, que é a própria internet. A telefonia convencional ele é vinculado a uma determinada região geográfica. Então, ele tem um limite de abrangência. Já a telefonia VoIP, onde existe acesso à internet, ou acesso à rede de computadores, vai ter a opção do uso da telefonia VoIP. Então, ou seja, muito mais capilarizada, ou seja, com a VoIP você atinge regiões que talvez com a telefonia convencional exista uma dificuldade muito maior. Alto custo de chamadas na convencional devido a essa infraestrutura toda própria, dedicada a esse tipo de serviço. No VoIP, baixo custo de chamadas devido a uma infraestrutura compartilhada, ou seja, você vai compartilhar o que já existe para dados, para movimentação de vídeos, para e-mails e vários outros. A maioria dos equipamentos são baseados em hardware e softwares proprietários, isso na telefonia convencional, enquanto que no VoIP, a maioria dos equipamentos são baseados em hardwares e softwares de padrão totalmente abertos, ou seja, que existe N fabricantes trabalhando, existem algumas especificações e N fabricantes podem produzir com base naquelas especificações. E com isso, são cada vez mais em conta, ou seja, a redução de custo ao longo do tempo ela é significativa, principalmente com o aumento de volume. Na telefonia convencional, você tem um TCO muito alto, ou seja, um custo de propriedade relativamente alto por ser totalmente proprietário. Já no VoIP é muito mais baixo. Por quê? Porque você tem N tipos de fornecedores, N tipos de profissionais hoje habilitados que têm um domínio e facilidades de suportar esse ambiente. Na convencional, a infraestrutura própria fica inviável o modelo de algumas soluções hosteadas, ou seja, de você estar colocando algumas soluções em algumas áreas específicas de alguns clientes, enquanto que no VoIP possibilita N aplicações que podem ser hosteadas em qualquer lugar, em qualquer empresa, não existe muita limitação nesse sentido. Quais foram os principais fatores que flexibilizaram para um aumento de forma tão expressiva quanto foi do VoIP nos últimos anos? Primeiro, a questão da banda larga, que é um meio de acesso à internet de uma forma de custo relativamente baixo, dando tanto a opção de tráfego de dados, quanto a opção também de tráfegos de voz. A própria qualidade da voz, através dos codecs mais novos, que foram bastante aperfeiçoados, inclusive com reduções de forma significativa de tamanhos de pacotes de voz. As baixas latências, pouca variância nesse ambiente, chamados QoS, que são uma reserva de banda específica para determinados tipos de serviço. Ou seja, reserva-se um espaço na banda disponível de acesso à rede, exclusivo para a voz. Com isso, ela não sofre interferência de um tráfego de dados ou de um outro tipo de tráfego. E, consequentemente, mantém um nível satisfatório da qualidade de voz. Também contribuiu bastante a legislação adequada, ou seja, uma proteção contra o bloqueio de tráfego VoIP. Existia algumas situações anteriores
a essa adequação da legislação, onde determinados roteadores poderiam fazer esses tipos de bloqueio, ou seja, não passava algum tipo de protocolo vinculado à voz. Com a legislação atualizada, foi proibido esse tipo de bloqueio em roteadores, principalmente os roteadores de internet. Foi também regulamentado a prestação de serviços via provedores. Então, os provedores eles passaram a ter uma regulamentação, que isso facilitou também uma difusão dessa tecnologia. Como a gente falou da questão dos codecs, tanto o codecs quanto os protocolos, como está nesse quadro abaixo, os seus aperfeiçoamentos que permitiam, ou permite hoje já a transmissão de voz com uma qualidade igual ou superior à telefonia convencional e ocupando ainda pouca banda na rede, em torno de 25 a 30 kilobits por canal de voz. Isso é bastante razoável para utilizar vamos dizer assim, nas bandas de acesso à internet hoje disponíveis. Imaginamos que para o futuro próximo, com um aumento ainda significativo dessa disponibilidade de banda, da largura de banda, nós tenhamos aí qualidades cada vez melhores no tráfego de voz. Quais são algumas das vantagens desse tipo de solução? Redução de custos. Se a gente fizer comparativos, principalmente em ligações de longas distâncias, quer seja DDI ou quer seja DDD, é gritante as diferenças em termos de custo comparado com as telefonias convencionais. Hoje você fala, por exemplo, para o Japão ou para os Estados Unidos, a custos muito baixos. Para os Estados Unidos, a 5 centavos de real. Então, é significativo as diferenças e que viabiliza muito a adoção desse tipo de prática. Até mesmo em DDDs, onde existe aí a possibilidade de você estar fazendo a custos hoje em torno de 12, 13 centavos, alguns provedores até em valores menores, também tem um certo impacto em termos de redução de custo comparado com a telefonia convencional. Tá? Outro ponto vantajoso, se a gente olhar ainda a questão da telefonia local, às vezes as diferenças não são significativas. Talvez a convencional ainda ela é mais favorável. Não sabemos por quanto tempo, mas hoje sim. Elimina também a questão dos contratos de longo prazo, normalmente requeridos por essas operadoras tradicionais, que seja por montar uma infraestrutura própria ou que seja por colocar normalmente um PBX junto com uma solução, eles exigem ou requerem contratos de 24 ou de 36 meses, para justamente diluir esses investimentos que foram feitos durante o tempo. Já com o VoIP, elimina todas essas questões. Não é necessário você fazer contratos de longo prazo, porque não há um investimento adicional. A rede já está disponível. Você tem flexibilidades muito grandes. Por exemplo, você pode estar integrando as empresas, as unidades da empresa, em várias regiões distintas, sem ter que fazer contratações diferentes. Ou seja, basta você colocar em ambientes IPs internos, em cada um dos locais, e eles fechando a comunicação via a própria rede de dados, via a própria internet. Então, ele te dá muitas facilidades nesse sentido. Assim como você colocar ramais, mesmo que você não queira montar toda uma infraestrutura de VoIP em determinado local, você pode simplesmente colocar alguns ramais em determinados pontos remotos, não importa se é próximo, se é no Japão, se é na Europa, se é na África, não importa. Basta que ele tenha acesso à internet e ele vai falar via ramal da mesma forma. Isso dá uma flexibilidade muito grande na construção dos cenários ideais para as empresas. A variabilidade de possibilidades de uso, você tem também várias possibilidades
desde as possibilidades de uso apenas de voz, as possibilidades de uso com vídeo, as possibilidades de uso através de telefones VoIPs específicos, através de softphone, através de smartphone que aceita protocolo SIP, e tablets também que suportam o protocolo SIP. Ou seja, você tem uma variabilidade significativa também pela parte de devices e pelo que você pode trafegar em termos de dados, ou em termos de voz, ou até mesmo em termos de vídeo. E além do mais, tem a parte da simplicidade. Ou seja, o uso dessa tecnologia ela é muito simples. Hoje, inclusive, você tem várias opções de provedores aí que estão na internet que disponibilizam um número para você. Basta que você tenha um telefone específico, num determinado formato, ou que você tenha um computador que tenha um determinado software. Você já pode solicitar um número de telefone e os seus amigos, os seus parentes podem já acioná-lo através desse mesmo número. Então, é uma simplicidade de implementação e que facilita a adesão da sociedade como um todo. Aqui algumas ofertas de mercado. Temos várias ofertas aqui de mercado. Vamos primeiro nas duas colunas aqui da esquerda, onde nós temos alguns bem populares, como o próprio Skype, que é um dos grandes responsáveis por essa difusão maciça dessa tecnologia e pela migração para a utilização dela. O Google também, com o Gtalk, que é uma solução também bastante interessante e que utiliza dessas tecnologias. Vono, a própria LocalWeb é um dos fornecedores também, Telefree, Infonix, IDTEL, VoIP Mundo e N outras. Você abre a internet e coloca lá telefonia VoIP, vai aparecer vários provedores que hoje já oferecem esse tipo de serviço. Outras opções que a gente vê aí no mercado, mas já são opções para uma adesão interna de uma organização, são as soluções que estão na coluna da direita. O Asterisk, que é uma ferramenta de software que implementa todo um sistema do tipo PABX, aqui para a VoIP é conhecido como PBX ou IPBX, e implementa todas as funcionalidades de uma central telefônica de alto padrão, todo ele baseado em software. Alcatel tem já a sua solução também, é uma mescla entre software e hardware, ou seja, ela já vem empacotada num determinado hardware, assim como a Avaya e a própria Siemens, que também oferecem soluções nessa área. Aqui nós estamos listando algumas, mas existem N outras possibilidades, N outros fornecedores para esse mercado. Como é que está o VoIP hoje na vida das pessoas? O que ele permite? Bom, primeiro que ele permite a integração de voz, vídeos e dados. Ele permite a aproximação de amigos e familiares, como a gente pode ver nessas imagens abaixo. As pessoas hoje, elas se sentem muito próximas, apesar de estar longe fisicamente, mas por causa dessas tecnologias. Ou seja, você pode estar morando aqui, pode estar morando lá em Londres, ao final do dia ou a qualquer hora do dia, você pode estar fazendo um contato via tanto voz quanto em vídeo com a pessoa, ou seja, isso permite, inclusive, estar muito próximo. Isso é uma das, vamos dizer assim, uma das grandes transformações que essa tecnologia trouxe, principalmente para o ambiente pessoal. Você tem, eu até fiz esse trocadilho aqui, conectados até que o link os separe. Na verdade, é porque hoje as pessoas elas estão muito mais conectadas do que próximas, às vezes. Então,
questão da brincadeira é, estando conectada, elas estão juntas da mesma forma. E eu vejo também como um modelo aí de inclusão digital. Ou seja, o VoIP ele trouxe essa possibilidade de aproximar as pessoas, de trazer as pessoas, mesmo aquelas que de alguma forma tinham alguma dificuldade com tecnologia, para o mundo tecnológico. Para mexer lá no seu computador, para poder ter uma conversação com a pessoa que está do outro lado, para ver a pessoa do outro lado. Então, ela acabou trazendo essas pessoas para o mundo também da tecnologia. Já nas empresas, ela permite te dar novas possibilidades para adequar melhor o seu modelo de negócio, ou seja, o que antes às vezes era mais restrito a uma determinada região de atuação, com as possibilidades do VoIP, você pode extrapolar as suas fronteiras, até como a gente destaca no último item. Você pode estar presente em qualquer ponto geográfico aí do planeta Terra, porque você vai ter comunicação, você vai ter interação, que te permite levar a sua mensagem ou o seu produto aonde você deseja. Também para as empresas, tem a questão da relação com o seu cliente, ou seja, você consegue estar mais próximo do seu cliente, você consegue interagir de uma forma como se estivesse presente com o seu cliente. Isso aproxima mais da opção de criar relacionamentos diferenciados, tudo por essas tecnologias. Alguns modelos que podem ser aplicados para as empresas. Nós temos alguns casos de uso que um deles é o IPPBX, né, quando se implementa em uma rede local de computadores, numa LAN, e aqui nós temos alguns dos fabricantes que fornecem tecnologias para implementação numa rede local, ou seja, dentro de uma área específica da empresa. O próprio Asterisk, conforme já sinalizado, tem um tal de FreeSwitch, Siemens IPF, a Avaya, a Astra, que é a antiga Ericsson, e várias outras que oferecem dentro desse modelo. E o interessante desse modelo é que você pode, mesmo dentro da empresa, integrar todos os mundos possíveis ou todos os devices possíveis, quer seja ele smartphones falando em SIP, quer seja ele um PC falando SIP, um notebook, mesma coisa, ou os próprios ramais VoIP, os telefones VoIP, e também te permite fazer uma integração dos aparelhos analógicos nesse ambiente. Basta que se coloque gateways, que dá essa condição de fazer uma conversão do mundo VoIP para o mundo analógico. Outro modelo de implementação aqui para a empresa é o mesmo modelo interno de uma LAN, ou seja, de um IPPBX em uma LAN, só que ele integrado a uma telefonia convencional, que é a PSTN, e também integrado à internet. Ou seja, através desse PBX eu consigo conversar com a telefonia tradicional, através de gateways também, ou de placas específicas de integração, e também eu posso estar ligado diretamente na internet e falando com outras regiões que, de alguma forma, respondem ao protocolo ou que entrem também na rede de telefonia convencional. Aqui os exemplos são similares de produtos orientados para essa aplicação. Como que a Campelo pode estar levando essa oferta para o mercado? A nossa oferta ela é muito baseada na solução em cima de Asterisk, ou seja, em software, onde nós integramos esse software num hardware, normalmente um hardware confiável, um hardware que garante uma disponibilidade para o ambiente, e isso integrado à rede comum de computadores, onde eu tenho lá os meus laptops, os meus notebooks e vários outros devices. E nessa mesma rede eu posso também estar conectando
toda a parte de sistemas de telefonia, ou aparelhos de telefonia VoIP, ou até mesmo aparelhos de telefonias tradicionais, ligados a um dispositivo que a gente chama de ATA, quer seja um gator ATA, um switch ATA, para justamente fazer a conversão dos sistemas tradicionais, quer seja analógico ou digital, para os sistemas VoIP, o qual a rede hoje compartilha de serviço. Além disso, eu posso colocar os chamados softphones nos PCs e laptops, que me permite, então, toda a integração desse ambiente falando em cima do protocolo IP, falando voz, então, em cima do protocolo IP. Esse PBX ele me permite também fazer uma integração com as operadoras tradicionais, quer sejam elas de telefonia fixa ou telefonia celular, e também me permite a integração com a própria internet, onde via internet eu posso ter outros laptops falando via softphone, alguns smartphones com o protocolo SIP, ou outros aparelhos IPs, ou até mesmo outros PBX asterisco. Aí, se for outro PBX asterisco, inclusive, é possível fazer uma integração desses dois mundos, e um desviando automaticamente as chamadas para o outro e vice-versa. Além disso, me permite também, no modelo Campelo, a gente abrir alguns números, por exemplo, atuação em Belo Horizonte. A Campelo atua em Belo Horizonte, mas deseja abrir um número em São Paulo, para facilitar uma interação com seus clientes locais em São Paulo, ou que os seus clientes tenham a facilidade de uma conexão com a Campelo. Então, eu posso abrir um número lá em São Paulo, de VoIP, através de um provedor, e todas as chamadas de saída ou de entrada para São Paulo pode ser feita através desse número. Esse é o modelo, então, que a Campelo leva para o mercado e que podemos dar a ele uma adequação certinha conforme as necessidades de cada um dos clientes. Ok? Aqui, dentro do modelo Campelo ainda, como eu comentei, a gente leva a solução Asterisk. E dentro dessa solução Asterisk, a gente tem praticamente todas as funcionalidades que um sistema de central telefônica fornece, pensando naquela de mais sofisticada, inclusive com uma URA completa, com todo o processo de bilhetagem, com todo o processo de inteligência, de roteamento para rotas de menor custo, ou seja, identifica certinho as solicitações de ligações e a próprio sistema pode fazer a escolha da melhor rota para que o custo da ligação seja o menor possível. Serviços de fax, serviços de vídeo integrado à voz, tudo isso é possível dentro da solução que a Campelo oferece, que é a solução baseada em Asterisk. Ainda, outros benefícios. A integração, então, com qualquer dispositivo SIP, ou seja, quer seja os chamados softphones ou celulares que falam protocolo SIP, telefone VoIP e qualquer outro device que venha a surgir e que esteja habilitado para falar o protocolo SIP. A escolha da melhor rota, como já citado, a integração com operadoras VoIP e também com as operadoras tradicionais, quer seja operadoras de celular ou operadoras de telefonia fixa. A possibilidade de uso de números de telefones regionais, como eu comentei, para facilitar a integração com os nossos clientes. Eu posso abrir números regionais na maioria das regiões aí, hoje, que tem uma alta densidade demográfica, que demanda muitos serviços de telefonia. Ligações para outras regiões com possibilidade de custos de ligações locais, uma vez saindo por um número regional, paga-se apenas os valores da ligação local, ou seja, a última milha. A portabilidade do ramal, o ramal ele é portátil, ou seja, ele não fica fixo num determinado local, ele pode te acompanhar pelo seu PC ou pelo seu smartphone,
ou você pode habilitar o seu ramal lá no seu PC de residência ou em qualquer outro lugar. E você ainda é possível ainda fazer o aproveitamento de todo o legado, ou seja, de todos os aparelhos telefônicos existentes, basta ter alguns conversores que convertem a solução VoIP ou protocolo VoIP num protocolo utilizado pelos aparelhos tradicionais. Bom, era isso em termos de mensagem que eu gostaria de estar passando para vocês sobre VoIP e a tecnologia VoIP, como ela vem ganhando cada vez mais adesão de pessoas e de empresas ao longo do tempo. Principalmente em razão das suas vantagens, dos benefícios, das reduções de custos, das novas possibilidades de interação com essa nova tecnologia. Alguma dúvida? Fernanda, temos dúvidas? Sim, Wilson, tem algumas perguntinhas aqui. A primeira, com o VoIP, a voz fica robotizada, não fica robotizada? No passado, as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras versões de VoIP que saíram, e onde a gente tinha ainda codificadores de voz, vamos dizer assim, bastante limitados, existia muito essa situação. Ou seja, percebia do outro lado aquela voz meio mecanizada, meio robotizada. Mas hoje, com a evolução que tem tido essas tecnologias, com a evolução dos codecs, que tem comprimido cada vez mais a voz, e também com a melhoria da disponibilidade de banda, esse problema que existia hoje praticamente não existe mais. Não é que não exista de forma alguma. Se você pegar um acesso meio lento, você pode ter uma situação dessa. Se você estiver usando codecs desatualizados, mais antigos, pode pegar ainda uma situação dessa. Mas à medida que você vai fazendo as atualizações todas, utilizando de bandas mais velozes, isso diminui de forma considerável. Wilson, uma outra perguntinha aqui. Quais as principais recomendações para uma implantação no uso corporativo? Bom, primeiro, é importante avaliar certinho quais são os custos atuais que vocês têm com o sistema de telefonia. Verificar se dentro do cenário da empresa existem muitas ligações para alguns lugares específicos, principalmente em outras áreas metropolitanas ou em outras regiões do país. Verificar se existe muito DDI. E, além disso, verificar também como é que está a rede de dados. A rede de dados, como foi citado, é a rede que compartilha, além dos serviços normais, né, dos serviços de dados, também todos os serviços de voz. Então, precisa ser uma rede que tenha uma certa confiabilidade, uma rede que não fica toda hora caindo ou com problemas de colisões que atrapalha o tráfego. Então, é recomendado que tenha aí alguns dispositivos que trabalhem as questões de QoS para poder fazer isolamentos de tráfego. E, além disso, é importante também que as empresas olhem os principais fornecedores dessas tecnologias. Como a gente citou, as tecnologias aí da Alcatel, da Siemens, a gente leva a tecnologia do Asterisk, todos os pontos devem ser observados. Hoje a gente já percebe também algumas empresas de telefonia convencional já estão oferecendo esse tipo de serviço e às vezes já oferecem com serviços internos dentro da própria empresa. Então, são todas possibilidades a serem avaliadas. Acredito que na maioria dos casos, a mudança para a tecnologia VoIP vai trazer benefícios de forma significativa. Ok. Agora mais uma aqui, sim. O VoIP é aderente a pequena, média e grande empresa, Wilson? Essa tecnologia, eu acho que ela veio para poder pegar todos, inclusive a pessoa física, né, no seu
convívio pessoal, e que a gente já vê que a adesão ainda é maior já nesse segmento, mas também a pequena empresa que necessita de expandir, que necessita de contactar os seus clientes, ou seus agentes, ou seus parceiros, haja visto que os custos de investimento, eles são muito baixos e podem, vamos dizer assim, ser incrementados dependendo da quantidade em si de ramais ou de necessidades mais específicas que cada organização possa ter. Ou seja, essa tecnologia, ela atende a todos. Não existe discrição aí entre uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Ela realmente veio para abraçar o mercado como um todo. Ok, tem mais uma aqui. Recomenda-se o uso de um padrão fechado ou de plataformas open? Essa pergunta ela é bastante interessante e eu vejo o seguinte. Quando você está com uma opção de um padrão fechado, o que a gente chama de padrão fechado e padrão aberto, né? Padrão fechado é quando você faz uma contratação, por exemplo, de um provedor como uma Alcatel, uma Siemens, que já tem desde o hardware, quanto todos os sistemas de software, todas as interfaces, todas padronizadas ali daquele fabricante, que ele vai te requerer determinados tipos de telefones, para que fique cada vez mais compatível a solução. Isso tem uma vantagem, ou seja, você pode até ter qualidades melhores, uma vez que você está totalmente, utilizando totalmente de produtos de um único fabricante. Mas, no entanto, ele pode te prender de alguma forma. Ou seja, você pode vir a ser solicitado a fazer um contrato também de longo prazo, porque ele vai estar colocando ali alguns recursos e que ele precisa utilizar ou desfrutar desses recursos que foram colocados ao longo de um determinado tempo, para poder pagar os seus investimentos. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. Eu, particularmente, sou muito adepto à tecnologia aberta nesse tipo de solução, e por isso a Campelo, inclusive, leva a solução aberta, com asterisco, onde não existe um hardware específico, basta que seja um hardware confiável, que tenha uma boa disponibilidade. Você pode integrar com qualquer tipo de aparelho telefônico que fale o protocolo SIP. Você pode integrar com qualquer tipo de softphone que também fale o protocolo SIP, que integra qualquer provedor, que te permite conexões em vários pontos, matriz, filiais, até mesmo com outros sistemas PBX já existentes. Então, ou seja, ele te dá muito mais opções, te dá muito mais flexibilidade, e com isso acho que você consegue, inclusive, baratear mais ainda uma solução VoIP. Então, eu recomendo o padrão aberto. Ok. Mais alguma, Fernanda? Sim, Wilson, tem uma aqui. Qual o futuro das empresas de telefonia? Coitadas. Se elas não mudarem, se elas continuarem apenas ofertando os serviços de telefonia fixa, ou aquelas que oferecem celular, somente os serviços de telefonia celular, na minha concepção, elas tendem a morrer. Só que não é esse o movimento que a gente vê no mercado. A maioria das teles que estão aí, elas já estão migrando, elas já estão oferecendo outros tipos de serviço a não ser só telefonia. Elas oferecem normalmente a TV, elas oferecem os sistemas de acesso à internet, elas oferecem também a sistema de telefonia já pela internet. Então, o movimento é um movimento de migração. E aquelas que não migrarem, eu acredito que realmente vão deixar de existir no médio prazo, pelo menos. Wilson, essa... Mais alguma? Não, essa foi a última pergunta. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer, então, as pessoas que estão participando, e colocar que a gente está aí à disposição
caso queira fazer algum estudo, queira saber um pouco mais sobre essa tecnologia, e o que a gente puder passar de informação ou buscar de informação junto aos nossos parceiros, fornecedores, a gente está aí para poder estar ajudando-os. Conte conosco, está aí os nossos contatos, para qualquer apoio necessário. E uma última lembretezinho aí se você não está pensando ainda nesse tipo de tecnologia, passe a pensar com uma certa urgência, porque realmente ele está vindo de uma forma, essa tecnologia está vindo de uma forma bem avassaladora. Ou seja, vai realmente mudar o conceito de telefonia dentro das empresas. Demais, muito obrigado e até a próxima. Ok, obrigado, Wilson. Gostaria também de agradecer a participação de todos vocês. Lembrando que todo mês a gente tem um web seminário, que em breve vocês receberão um próximo convite, ok? Um abraço, obrigada, tchau.